Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho? Eu queria falar sobre acreditar. A gente tem tanta necessidade de convencer as pessoas do que a gente é, né? A gente tem tanta necessidade de convencer as pessoas do que a gente está se tornando. Mas eu acho que a primeira pessoa que a gente precisa convencer somos nós mesmos. Eu quero falar sobre acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Interessante que teve uma fase no ministério de Jesus que falavam muita coisa sobre Jesus. Que ele era um baderneiro, que ele era um profeta, que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era acolá. Mas Jesus ele não se deixou ser influenciado pelos discursos que vinham de fora. Ele sabia verdadeiramente quem ele era, o Emanuel, o enviado de Deus, aquele que de uma maneira tão impactante disse: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, na realidade, Jesus sabia o que ele tinha como missão de vida, o que ele nasceu para fazer. Ele acreditava nele, ele acreditava na missão que o Pai havia dado para ele. E ele acreditava que ele conseguiria levar aquela missão até o fim. Mas ele pergunta aos discípulos: todos dizem muita coisa sobre mim. Mas vocês que estão caminhando comigo mais de perto, o que vocês têm a dizer sobre mim? Eu vejo nisso uma lição tão poderosa que a gente precisa acreditar na gente, mas as pessoas que se relacionam com a gente, a nossa equipe, nosso ministério, a igreja que a gente congrega, o nosso corpo ministerial, como no meu caso, eu sou pastor de um ministério, e eu tenho um corpo ministerial que lidera a igreja comigo. E é muito comum a gente ouvir, né? Pastor, eu estou contigo, pode contar comigo. Aquele bater no ombro, né? Mas será que de verdade a sua equipe acredita em você? Eu acredito que quando Jesus pergunta para os discípulos: e vocês, o que vocês têm a dizer sobre mim? Eu acredito que o que Jesus estava querendo imprimir ali como lição é: todos podem falar e podem pensar qualquer coisa sobre mim, mas vocês que caminham comigo precisam saber quem eu sou de verdade. E diz a Bíblia que Jesus pergunta: e aí, quem eu sou? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês têm a dizer a meu respeito? E Pedro, numa sacação, numa revelação, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: muito bem, porque não foi a carne e nem foi o sangue, foi o meu Pai que te revelou. Ou seja, Pedro, você realmente está com o coração aberto. Realmente você está numa mesma conexão, porque você conseguiu perceber, para além de tudo o que dizem, quem eu sou de verdade. Eu dirijo um encontro que acontece mensal para pastores aqui no ministério. E uma das coisas que é mais abordado dos líderes, né, entre os líderes, é a decepção, o abandono, a traição, é a equipe que não chega junto, é a equipe que sabota, é a equipe que hoje está junto, amanhã não mais está junto. E o que isso é prova? Isso é prova que as pessoas não se conhecem, as pessoas não se dão a conhecer, ou as pessoas de verdade, elas não querem saber quem você é. Elas querem saber do que você tem para dar para elas. E a minha oração é que Deus levante pessoas que amem você, que acreditem em você, que apoiem você e que sejam verdadeiros aliados. Eu quero pegar um versículo de Isaías que diz: um ao outro ajudou,
e ao seu companheiro. Disse: esforça-te. Mas não adianta nada você torcer para que as pessoas acreditem em você se você mesmo não acredita em você. Você precisa acreditar no seu potencial. Você precisa acreditar no que Deus escolheu para você. Você precisa acreditar que você pode. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, naquele cenário onde ele foi picado por uma serpente, ele tinha vindo de um quase naufrágio. O navio quebrou, quase todos eles foram mortos, mas o Senhor disse: Paulo, tu não vai morrer, tu vai chegar no seu destino final. Mas muita gente, vendo Paulo sendo picado por aquela serpente, muitos começaram a dizer: esse cara não é boa coisa, porque ele sobrevive ao naufrágio e agora é picado por uma serpente. Deus está trazendo juízo sobre a vida desse homem. Porque as pessoas têm muito disso, né? Quando a nossa vida é marcada por muita dificuldade, por muito obstáculo, muitos têm hábito de nos interpelar. Você não está fora da visão, não. Deus não está cobrando você, não. Você não está fazendo nada de errado, não. E na realidade, tudo aquilo que Paulo estava passando era um desafio para ele se convencer de quem ele era e para que as pessoas que viam ele de perto e de longe percebessem que Paulo verdadeiramente tinha aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus, a sua hora vai chegar. Eu quero orar por você. Senhor, traga convicção para esse homem. Traga convicção para essa mulher. Ele está marcado pelas dúvidas, ele está impregnado de sentimentos de derrota, mas eu quero, Senhor, levar esse homem no Espírito e no poder do Senhor a acreditar que Deus é com ele. A acreditar que Deus é com ele. Joga por terra toda a ação do inferno, Senhor, mas faça ele acreditar que ele não é um derrotado, que ele é um vencedor. Em nome de Jesus, que você acredite. Que você acredite. Porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? O Senhor acredita. Por isso que Ele te escolheu. E Ele te escolheu porque você tem condições de levar até o fim a carreira que te foi proposta. Não desista. Deus te abençoe. Até a próxima.